Vamos entender o que ensina Jesus, lá descrito no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 34 até o 38. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quer perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhe ainda, no capítulo 9, em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, há alguns que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Nós temos que ver aqui a profunda mensagem que Cristo quer transmitir a respeito da antítese que existe, do verdadeiro abismo que existe entre a cultura do mundo, desde aquela época, já na época de Cristo, e a cultura do reino dos céus e os padrões do reino dos céus. É inconciliável os valores morais, os valores éticos, inconciliável as virtudes que existem entre o reino celestial, o reino do Pai, o projeto de vida de Jesus Cristo e a maneira, o estilo de vida adotado pelos judeus na época, que não é diferente do que vivemos hoje. Nós vivemos num mundo depravado hoje. Da mesma forma eles viviam. E quais são as depravações aqui que a gente vê nessa pequena perícope, nesse pequeno trecho que foi lido? Lá no verso 38 do capítulo 8 de Marcos, diz assim: porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras. Por que se poderia se envergonhar de Cristo e das palavras de Cristo? Porque são inconciliáveis. Inconciliáveis a tradição dos homens, a tradição dos seres humanos, a prática de vida, o estilo de vida adotado pelo mundo e os valores defendidos por Cristo que permeiam o reino dos céus. São inconciliáveis. E o que Cristo evidencia? No primeiro momento, geração adúltera, adultério e pecado. Se vivia naquela época já o que nós temos hoje em abundância. Não mudou nada. O que mudou hoje é a sedução da tecnologia sobre o ser humano, a sedução da ciência, a sedução dos saberes que são desenvolvidos, a sedução das filosofias, das muitas vãs e falsas filosofias, como diz Pedro, lá no Evangelho segundo Pedro, fábulas. Pedro compara algumas filosofias da época lá como fábulas, que não levam a uma mudança. Porque aqui, Cristo está propondo o seguinte: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. O que é salvar a vida na acepção do povo? Salvar a vida na acepção do povo da Bíblia, que está lá na Bíblia, e na acepção que nós temos hoje, é se entregar aos prazeres e deleites do mundo. É viver, entre aspas, com a maior intensidade possível. É invocar uma expressão que é muito conhecida, é curtir a vida. Curtir a vida ao máximo. Quem quiser, pois, salvar a sua vida. Quem quiser curtir a vida ao máximo. Quem quiser aproveitar dos prazeres mundanos, seja pelos sentidos, seja pelos 5 sentidos captados, seja pelo conhecimento, pelo intelecto, enfim, dos prazeres que o mundo oferece, esse vai perder. Qual é a vida que vai perder? A vida eterna.
a vida de comunhão com Cristo. Porque existe um abismo aí, é inconciliável os padrões do mundo, os prazeres que o mundo oferece, através da tecnologia, através de avanço científico, através de conhecimentos intelectuais, de livros e livros a perder de vistas. Muitos desses, esse padrão, muitas vezes ele atenta contra os valores morais do reino de Deus, os valores morais da ética, da honestidade, da fidelidade, da adoração a Deus, colocar Cristo em primeiro lugar, renegar todos os prazeres do mundo e colocar Cristo, a adoração, a oração, afastamento completo do pecado. O estilo de vida não privilegia isso. O estilo de vida não direciona para isso. A maneira hoje, a tradição não leva a Cristo. Não exalta Cristo, não exalta Deus muitas vezes. A tradição que o mundo tenta colocar na vida das pessoas. O estilo de vida do mundo. Por isso quem quiser, pois, salvar a sua vida. O que é salvar é curtir a vida ao máximo. É se deter aos prazeres, é confiar naquilo que nos homens, e não confiar em Deus, não colocar sua esperança última em Deus, e não exaltar, não louvar a Deus, não ter temor a Deus, não ter obediência aos mandamentos de Deus, não colocar a lei de Deus e os ensinos de Cristo como prioridade, não seguir a Cristo. Aqui, é isso, nesse sentido, quem quiser por salvar a sua vida. O mundo diz que isso é salvar a vida. O mundo está afastado de Cristo, não quer saber de Cristo, virou as costas para Cristo. E não quer ouvir a Cristo. Por isso que ele diz lá no verso 38, porque qualquer um que nessa geração adúltera e pecadora. É isso, ele está exemplificando os pecados que naquela época tinham, que nós temos hoje, o adultério e o pecado. Geração de pecado, geração adúltera, sem envergonhar